10 de março de 1126. As tropas de Afonso, o batalhador, estão cercadas por 2 exércitos sarracenos. Não há escapatória. Eles vieram em auxílio dos moçárabes de Granada e agora estão presos. Só existem 2 opções: lutar e morrer com honra tentando romper o cerco, ou se render e abandonar a cruz. Mas Afonso jamais perdeu sua fé. Após a tomada de Saragoça e a esmagadora vitória em Cutanda, a fama de Afonso estava nas alturas. Era o guerreiro que havia sucedido ao conde Dom Infante como o mais poderoso da cristandade. E claro, suas vitórias repercutiram por toda a península. E quem decidiu tentar a sorte com Alfonso, o batalhador? Os moçárabes de Granada. Acontece que os moçárabes eram cristãos que viviam sob o domínio sarraceno, mas claro, viviam subjugados. Para começar, eles tinham que pagar impostos extras só pelo fato de serem cristãos. Além disso, é claro, eram considerados uma classe inferior na sociedade. Isso piorava a cada onda fundamentalista que chegava da África. Após a chegada do Califado Omíada, Abderramão chegou para instaurar o Emirado Omíada após a revolta em Bazi. Também chegariam os Almorávidas e depois os Almohadas. Cada um depois do governo anterior por sua suposta tolerância com os cristãos. Isso é o oposto de como agiu Afonso, o batalhador, ao tomar Saragoça, onde tratou os muçulmanos como iguais. Claro, uma forma vai gerar descontentamento e, em última instância, rebeliões, enquanto a outra, provavelmente não. Acontece que os moçárabes granadinos pediram ajuda ao monarca aragonês para que tomasse a cidade e os libertasse. Reparem no mapa. O que eles estão pedindo é que as tropas aragonesas partam do Ebro e cheguem ao coração do Império Almorávida e tomem uma cidade tão importante. E para apoiar seu pedido, prometeram ao batalhador que 12.000 homens de Granada se uniriam ao exército de salvação assim que suas bandeiras aparecessem no horizonte. Claro, estamos falando que se Afonso chegasse com suas tropas às proximidades de Granada, dentro dos muros, 12.000 homens se levantariam em armas. Vitória garantida. E claro, a notícia se espalharia como pólvora por todo o Império Almorávida. E a população cristã imitaria sua obra? Conseguindo em 1 ou 2 campanhas, depor o poder muçulmano e, em seu lugar, instaurar um principado cristão, que, assim como em Zaragoza, tolerasse os muçulmanos para evitar um levante. Idêntico aos principados de Antioquia e Trípoli, ou ao famoso Reino de Jerusalém. Era um plano complicado, mas Afonso não dizia não a uma aventura, e aceitou a proposta. Ele marcharia para o sul com seus homens? Vocês se lembram do que fez Afonso II ao saquear Lisboa sem oposição? Pois esta seria uma campanha ainda mais audaciosa. Afonso, o batalhador, preparou a campanha cuidadosamente. Convocou tropas de Navarra, Aragão e seus aliados do sul da França, reunindo um exército de 5.000 cavaleiros e 15.000 infantes. Um exército incrível. Mas não era para menos, ele precisava partir com uma garantia mínima de vitória. Juntou-se a ele, é claro, o cruzado francês Gaston de Béarn, que conhecemos na tomada de Zaragoza. No dia 2 de setembro do ano de 1125, o exército cruzado partiu para a guerra. Eu disse cruzado, apesar de que essa campanha não era uma cruzada oficial decretada pelo Papa. A questão é que para aqueles homens era sim uma cruzada, pois partiam para lutar em defesa dos cristãos que estavam submetidos ao Islã. O exército partiu para Valência, pois também havia recebido um pedido de ajuda por parte dos moçárabes valencianos. Conforme o exército aragonês se aproximava da capital, grupos de moçárabes se uniam às suas forças. As regiões ao redor e parte dos moçárabes valencianos também abandonaram suas casas e se uniram aos aragoneses. O governador Almorávida, ao saber disso, preparou às pressas a defesa da cidade, pois não queria que Valência voltasse a cair em mãos cristãs, apenas 20 anos depois de tê-la recuperado. No entanto, o batalhador passou direto e continuou marchando por onde passava. Rios de cristãos se juntavam a ele. O rumor de sua campanha
ressoava com força e já não era percebido como um exército cruzado, mas sim como um exército de libertação. Alzira, Xativa, Dénia, Orihuela. Seus moçárabes marchavam com Afonso. De lá, chegou a Múrcia, seguiu o litoral e entrou em Almeria, agora indo em direção a Granada. Na vila de Graena, o exército celebrava o Natal e se preparava para o assalto final, o auge da campanha. Nesse momento, o exército tinha, segundo as crônicas, 50.000 homens. Agora, o mais provável é que esse número seja um exagero. E além disso, muitos dos moçárabes não são guerreiros profissionais, são mais recrutados, então também não são de muita qualidade. E isso terá que ser levado em conta na batalha. Em 7 de janeiro do ano 1126, Afonso o Batalhador avistou pela primeira vez as muralhas de Granada. No entanto, ele não acampou junto a ela, mas sim a cerca de 14 quilômetros em Níbar. Mas claro, já estavam há 4 meses em campanha, e Yusuf teve tempo de se preparar. Todos os exércitos almorávidas haviam se concentrado na cidade para defendê-la. Tinham chegado até guerreiros das guarnições da África. Agora temos um exército cristão muito numeroso que precisa sobreviver do campo. Que, por sinal, também está recebendo suprimentos por parte dos moçárabes da região. Por outro lado, temos o exército sarraceno, bem protegido atrás dos muros de Granada e muito bem abastecido. E eu lhes pergunto, não está faltando alguém? Onde estão os 12.000 homens que os moçárabes de Granada prometeram? Pois damas e cavaleiros haviam desistido. Eles culparam o monarca aragonês, alegando que ele demorou demais e que os muçulmanos conseguiram reunir suas tropas. Já não se levantavam em armas por medo de perecer sem conseguir nada. Grande problema. Afonso estava a centenas de quilômetros de seu reino, ou pelo menos de um reino cristão como o leonês. Ele tinha dezenas de milhares de bocas para alimentar. E a cada dia que passava, os muçulmanos se fortaleciam. O plano havia fracassado. Seria esta a primeira campanha fracassada do batalhador? No dia 23 de janeiro de 1126, Afonso levantou o acampamento e partiu junto com seus homens. Para onde? Para Granada? De volta para Aragão? Não. Marchou para o coração da Andaluzia, passou por Macarena, Pinos, Alcalá, La Real, até Écija, bem perto de Sevilha, e lá deu a volta. Em direção a Cabra. O que ele buscava com essa incursão? Não se sabe. Talvez fosse uma tentativa de devastar a região para que a campanha não fosse um fracasso total. O fato é que o tempo todo o general Abubacar o perseguia com um exército de Sevilha, espreitando-o, hostilizando suas patrulhas, eliminando os guerreiros que ficavam para trás. Abubacar era viriato e os aragoneses eram os romanos. Aliás, se você quiser conhecer a história de Viriato, está aqui em cima. As semanas passavam e Tamim, governador de Granada, com suas próprias tropas, tentava fechar o caminho para o batalhador, de forma que ele fosse obrigado a combater e provavelmente a morrer. Após 6 meses de campanha, os sarracenos conseguiram cercar o exército de Afonso em Arnisol. Novamente, essa batalha lá não está bem documentada, então vamos ver uma reconstituição de como ela pode ter sido. Baseando-nos no que se sabe e preenchendo as inúmeras lacunas, o mapa seria mais ou menos assim. Crônicas relatam que Afonso, o batalhador, foi cercado pelas tropas almorávidas. E dado que, separadamente, os aragoneses poderiam derrotar primeiro o exército de Sevilha e depois o de Granada, não é provável que ele estivesse fugindo. A hipótese da qual vamos partir é que Afonso decidiu estabelecer seu acampamento nesta posição, com um dos lados protegido por uma colina íngreme, de onde seria impossível receber um ataque. Lá passaram a noite com os devidos piquetes de guarda, para prevenir um ataque inimigo. A noite foi tranquila, mas ao amanhecer, viram que estavam cercados. Os exércitos de Sevilha e Granada haviam colocado suas tropas ao redor do exército cristão durante a noite. Aproveitando seu conhecimento do terreno, haviam eliminado os piquetes cristãos, de forma que os aragoneses não percebessem a ameaça que se aproximava deles.
Ao nascer do sol do dia 10 de março do ano de 1126, Alfonso sentiu o coração despencar. O alarme tocou de repente. Todos os cruzados se armaram e se prepararam para o combate. No entanto, os muçulmanos tinham o tempo a seu favor e, durante a manhã, se contentaram em ir apertando o cerco lentamente. Eles finalmente tinham o cavaleiro mais famoso da Andaluzia desde o Cid, o monarca invicto que tomou grandes territórios do califado. Ele finalmente pagaria por suas ofensas. Os sarracenos se aproximavam e Alfonso ordenou dividir o exército em 4 grandes grupos. Eles recuaram para a colina, evitando serem esmagados pela superioridade numérica inimiga. Os muçulmanos continuaram avançando e conseguiram chegar às primeiras tendas do acampamento cristão. No entanto, ninguém as saqueou. Era tanto o desejo de derrotar o batalhador que todos queriam participar da batalha. As horas passavam e, ao meio-dia, Afonso tomou uma decisão. Se tivesse que morrer, morreria combatendo. Morreria lutando por Pamplona e Aragão, por seus homens, por seu legado e por seu Deus. Empunhou o escudo, sacou a espada e encorajou seus homens. Seria a última vez que os veria com vida? Todos juntos cavalgariam rumo à morte. Seriam enterrados em território muçulmano, mas seriam lembrados por toda a eternidade. Mas no fundo de sua sede, ainda acreditava na vitória. Sentia Deus ao seu lado. Assim lhe garantiam seus sacerdotes. Ordenou que seus cavaleiros se formassem ao seu lado e lançou-se ao ataque, seguido pela infantaria. Não podiam dar tempo ao inimigo para agir. Os cavaleiros baixaram as lanças, galoparam velozmente e chocaram contra as linhas mouras, que já se consideravam vitoriosas. Os almorávidas foram varridos pelos cavaleiros, com Afonso à frente. A cavalaria pesada cruzada conseguiu romper o cerco, atravessando a linha inimiga e saindo pelo outro lado. O impacto na moral do inimigo foi tremendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, ninguém esperava por isso. Então veio o ataque da infantaria aragonesa. Homens cobertos de aço, acompanhados por moçárabes desesperados, avançavam clamando aos céus pela vitória. O sangue corria pelo vale, e logo o típico fedor de urina e suor tomou conta do ar. O restante das tropas muçulmanas avançou para tentar salvar seus companheiros, mas foi um ataque tímido. Na verdade, ninguém queria descobrir se o que diziam sobre o batalhador era verdade. Eles viam de longe as espadas dos cavaleiros golpeando seus irmãos e temiam o mesmo destino. Quando a parte do cerco atacada foi destruída, Afonso fez seu exército girar para lançar um ataque contra os almorávidas antes? No entanto, esses não queriam lutar. Tamino ordenou que recuassem para seu próprio acampamento para oferecer resistência, mas seus homens não o ouviram. O exército almorávida virou uma turba sem líder. A anarquia reinava. Alguns avançavam, outros ficavam para lutar, enquanto outros recuavam lentamente. Alfonso aproveitou para atacar contra eles e não precisaram de muito tempo para derrotá-los e fazê-los fugir. O monarca aragonês se contentou em ter rompido a linha de frente. Não quis perseguir o inimigo por medo de que fosse uma emboscada. Ordenou reforçar a guarda do acampamento e passar a noite. Ao nascer do sol, não restava ninguém. Diante do exército cruzado, Afonso, o batalhador, voltava a saborear a vitória. Decidiu retornar a Granada. Vamos ver se, após derrotar o inimigo, os moçárabes da cidade se levantariam em armas. Mas ao chegar, encontrou um novo exército vindo de Marrocos. Tomou a decisão. A campanha havia terminado. Marchou para o leste até chegar a Múrcia e de lá seguiu para o norte, perseguido o tempo todo pelo novo exército muçulmano. Os aragoneses, finalmente, em junho daquele ano, após 9 meses de campanha, retornaram ao seu reino cansados e doentes, sem terem conseguido o objetivo de tomar Granada. Mas, é claro, ele havia trazido consigo milhares e milhares de moçárabes. E o que ele fez com eles? Ele os assentou nos arredores de Zaragoza para garantir a lealdade do território. E ao chegar, também lhe deram uma notícia: a rainha Urraca de Leão, sua ex-mulher. Ela havia morrido 2 dias antes da Batalha de Arnisol. Alfonso, o batalhador, apesar de não ter sido derrotado em batalha,
Havia fracassado na tomada de Granada, mas o pior ainda estava por vir. Em breve veremos o batalhador em múltiplos frontes, mas isso veremos no próximo capítulo.